E aí, gente, como é que vocês estão? Mais uma vez estamos aqui no canal 5 Minutinhos de Direito. O tema de hoje da série sobre direito de saúde é um dos temas mais relevantes e que gera maior quantidade de problemas inseridos dentro do direito de saúde. Qual é? Responsabilidade civil dos profissionais da saúde. E eu não teria como falar desse assunto sem falar sobre os pressupostos de formação, de construção da responsabilidade civil como um todo. E quais são eles basicamente? A doutrina dá vários nomes, mas é uma tríade. São 3 requisitos, são 3 condições para a formação, condições indispensáveis para a formação da responsabilidade civil. E quais são esses 3 requisitos? Primeiro, o ato ilícito, né? Esse ato precisa ser voluntário, o dano existente e o nexo de causalidade, a causalidade jurídica, correto? O ato ilícito é qual que foi exatamente o ato que desencadeou o dano. O dano, obviamente, é o prejuízo em si daquele paciente. E o nexo de causalidade, ou causalidade jurídica, se refere ao liame, a ligação que deve se ter entre o ato ilícito cometido e o dano gerado. Por exemplo, um profissional da saúde que esquece de solicitar um exame complementar, por exemplo, a um paciente, e o paciente lá na frente vem ter uma intercorrência que gere algum efeito negativo. Esse prejuízo, para surgir a caracterização da responsabilidade civil, ele precisa estar diretamente conectado com a falta desse exame específico solicitado. Então não basta que o profissional tenha cometido algum tipo de equívoco, desatenção, imprudência, negligência ou imperícia durante o processo. Esse defeito, esse erro na prestação de serviço tem que estar conectado com o dano gerado e com a pretensão daquela pessoa no campo ético ou no campo judicial. Agora, transplantando isso para o mundo da responsabilidade dos profissionais da saúde, essa responsabilidade ela está lastreada fundamentalmente na culpa. O que é culpa? Como é que se forma a culpabilidade? A culpa se forma a partir de também 3 requisitos, ou 3 situações hipotéticas que podem acontecer, que podem desencadear na formação da culpa. Quais são elas? Ou imprudência, que é uma falta de cuidado, um desmazelo, ou negligência, que seria a omissão em relação a alguma coisa, ou uma eventual falta de atenção, e imperícia, que na verdade, como o nome já é autoexplicativo, é uma falta de perícia, uma falta de capacidade técnica para desenvolver aquela atividade, para prestar aquele tipo de serviço específico, tá ok? Então, para aferição de culpa, um desses 3 requisitos é fundamental. A culpa só existe se uma dessas 3 condições estiver presente. A responsabilidade dos profissionais da saúde, em regra, com exceção de algumas situações que eu vou dizer aqui, é de meio. O que significa isso? É obrigação de meio aquilo que se refere a todo o conhecimento que deve ser entregue ao paciente, a toda prudência, a toda energia despendida, a toda atenção, cuidado, ternura e disposição que aquele profissional dá para o paciente no tocante à enfermidade, à terapia que ele precisa ou o procedimento estético que ele quer fazer. E obrigação de resultado, então, é tudo aquilo, todos aqueles procedimentos pelos quais não existe, em tese, porque esse é um conceito bem amplo e um conceito bem sensível, também poroso, do que é uma terapia, do que é algum tipo de procedimento funcional, tendente a curar algo, alguma patologia. Então todos os procedimentos estéticos, todos os procedimentos de caráter cosmético, que é o nome que a doutrina dá, eles são considerados de obrigação de resultado. Cada ser humano é uma peça única, rara e exclusiva dentro da sociedade. Logo, sendo a obra humana uma coisa que ela não é completamente previsível, este profissional entende que a obrigação de meio deveria ser sempre a regra. É o que acontece, inclusive, em vários países super desenvolvidos, vários países da Europa, a obrigação de meio é a regra, é o caminho, sendo a obrigação de resultado uma exceção extremamente rara e excepcional. Eu agradeço pela presença de vocês,
pela audiência em mais esse vídeo e peço mais uma vez para vocês se inscreverem nesse canal e deixarem o seu like. Muito obrigado!